Só relembrando que os irmãos já entenderam, né, que na posição, na atitude, né, do homem e da mulher, nós somos iguais. No reino, somos herdeiros da mesma promessa, né? Então, o homem não é superior, a mulher não é inferior. Então, no reino de Deus somos iguais, mas na função, no cargo que Deus nos deu, né? Nessa incumbência, nessa utilidade, nessa missão. Então Deus mostra que os papéis são distintos na maneira da funcionalidade do governo do homem e da mulher na família, no lar. Ok, amados? Nós queremos aqui apresentar e mostrar para os irmãos aquilo que os irmãos já conhecem, as vossas mentes já são esclarecidas acerca deste assunto, tendo conhecimento de como as mulheres eram tratadas naquela cultura, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos. As mulheres eram muito discriminadas até hoje no Oriente Médio e muitos países, e alguns países, e as mulheres ainda são destratadas. Tem mulheres que não têm nenhuma expressão, seus rostos são ainda cobertos, e as mulheres eram muito discriminadas no mundo greco-romano, né? Nós podemos perceber aí que Ignácio, romano famoso, ele matou a esposa só porque ele a afragou bebendo vinho. Para vocês terem ideia quantas mulheres foram assassinadas por causa da atitude, da ação desse homem maligno. Artítios Vesto, ele divorciou-se da esposa porque ela tinha conversado em público com alguém. Só por essa atitude ele a abandonou e despertou outros homens da sua época a terem a mesma ação. Públio Sófos divorciou-se da esposa porque ela tinha decidido ver os Jogos Olímpicos sozinha. Só por isso. E o que a Bíblia diz acerca disto? A Bíblia, ela dá grande valor. Quando a Bíblia é taxada e falada que é machista, que os autores são machistas, que Paulo é machista, isso é um equívoco. As pessoas que pensam assim são inimigos da cruz. Estão elaborando em erro. Ninguém exaltou tanto as mulheres como o Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo. Simplesmente Paulo colocou a mulher na posição e na função que elas são de fato, auxiliadora. Os antigos gregos pagãos, ele falava das mulheres como asquerosa tribo das mulheres. Mênade, ele expressou isso. A Bíblia, ela celebra Eva como a mãe de todos os seres humanos. Gênesis capítulo 3:20. A idealização da mulher que é encontrada na Bíblia, ela contrasta com a rejeição grega à mulher, como eles pensavam, o mal, o maior mal, ou a praga. Era assim que eles idealizavam, ou pensavam, ou tratavam as mulheres da sua época. Sócrates, ele começava a cada manhã agradecendo aos deuses pelo fato de ter nascido homem, não mulher. Aristóteles rejeitava as mulheres como irracionais. Depois a gente vai fazer a citação dele mais na frente. O que a Bíblia diz acerca disto? Ela descreve que a força e a dignidade são os seus vestidos. Lá em Provérbios, que as irmãs conhecem muito bem, ela fala com sabedoria e a instrução está na sua língua. O valor dela muito excede o de finas joias. Está aí a referência a Provérbios 31, verso 10, 25 e 26. Vamos, por gentileza, Efésios capítulo 5. E vamos ler do versos 22 a 33. Uma leitura responsiva. Por gentileza, amada igreja,
Fique de pé. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Assim também os maridos devem amar sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque somos membros do seu corpo. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Podeis assentar, queridos. Amados, o que na verdade norteia este capítulo 5 é o que está estabelecido no verso 18, quando Paulo diz para a igreja de Éfeso não se embriagava com vinho, mas ele dá uma ordem. E ao mesmo tempo que o verbo está no presente, esse verbo está na voz passiva, dizendo que nós deixemos-nos encher pelo Espírito Santo. Então, nós poderíamos dizer que isso aqui do verso 18 ao verso 21 será um mandato espiritual. E Paulo descreve para nós o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Será sentimentalismo? Será emocionalismo? Será ortodoxia? Paulo diz que não. Paulo diz que ser cheio do Espírito Santo, que é uma ordem, está cheio da plenitude do Espírito Santo, está pleno, cheio, total, completo, como um recipiente que vai enchendo, transbordando. Paulo diz que a pessoa cheia do Espírito Santo, observe que os verbos eles estão no gerúndio, quando o prefixo termina com NDO. E esse verbo é muito fácil de ser entendido, porque ele fala de uma ação contínua, sempre. E então Paulo diz que esse crente cheio do Espírito Santo, ele vai falar para edificar com salmos, ele vai entoar e louvar de coração ao Senhor. No verso 20, novamente o gerúndio, dando sempre graça, ele vai ter um coração de gratidão pela obra, pelo que Cristo fez na sua vida. No verso 21, Paulo diz que ele vai sujeitar-se um ao outro no temor do Senhor. Aliás, esse verbo aqui ele vai nortear, mostrando então como que um marido pode submeter-se à mulher, como que um filho pode submeter-se ao pai, como que um pai pode submeter-se ao filho. Então, dentro de um contexto geral, é como um pode submeter-se um ao outro, no contexto familiar. E então Paulo descreve, quando ele coloca a classe de pessoas aqui, ele traz o entendimento para nós, quando ele começa com as mulheres para os homens, depois dos filhos para com os pais, e depois então dos empregados para com seus patrões. Então ele estabelece que uma mulher cheia do Espírito Santo, ela vai aprender o que é submissão. Esse é o mandato social, que vai do verso 22 até o verso 23, e completando aqui com o capítulo 6, do 1 ao 4, e depois o mandato espiritual no verso 5. Então nós queremos aqui mostrar, dentro desse contexto, a importância, a função, a missão, a incumbência, essa utilidade da função do homem e da mulher na casa, na família.
Paulo trata primeiro dos deveres e responsabilidades que estão subordinados. Então, quero partir desse pressuposto do que eu vou falar sobre função e posição, mas principalmente aqui, função. Ele quer falar das responsabilidades dos que estão subordinados, ou seja, mulheres, filhos e empregados. E depois ele vai falar dos que estão em autoridade, marido, pais e senhores. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui a função da esposa no lar, submissão ao seu marido. O que é ser submissa? As mulheres sejam submissas ao seu próprio, ou seja, porque ela pertence ao marido, ela é do marido, como ao Senhor. E aqui nós temos uma razão devocional. Por que as mulheres têm que ser submissas? Porque ela tem uma devoção, ela é submissa. Parte do pressuposto de que você honra a Deus, obedece a Deus, compreendeu teologicamente de que Jesus, o Senhor, é o cabeça, o governante, o alimentador, o sustentador, o mantenedor da igreja. Ele que é o cabeça da criação e o cabeça da igreja. E nós, como igreja, somos o corpo dele. E então, de forma devotada, ela entende como ela é submissa ao Senhor, ela o será ao seu próprio marido. E a razão teológica é porque o verso 23 diz, quando Paulo usa a conjunção para explicar, dizendo, porque o marido é o cabeça. Porque ele é o governante da mulher, como Cristo é o governante exatamente da igreja, do corpo dele. O que é ser submissa? Submissão significa colocar-se sobre a autoridade debaixo, subordinar-se, submeter-se, obedecer. É o mesmo verbo que está no verso 21 para uma pessoa cheia do Espírito Santo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. E essa palavra se repete no verso 22. Ela se repete no verso 24, 2 vezes. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissa ao seu marido. E vai. A mesma obediência que o filho presta ao pai, a mesma obediência e honra que o empregado presta ao seu patrão. É dentro desse contexto, então, que Paulo estabelece, os deveres dos subordinados e os deveres e responsabilidade daqueles que estão sobre autoridade. É o mesmo verbo usado para a relação entre servos e senhores. Por gentileza, Tito. Depois vamos retornar a Tito. Mais na frente. Tito 2,9. Quanto aos servos, sejam em tudo, sujeitos, é a mesma palavra para obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. É o mesmo para entre cidadãos e os governantes. Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, Paulo usa para expressar aqui o papel da esposa com o marido. Tito. Dois, 5. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Lembre-se que essa sujeição foi delegada por Deus. Ele será o teu governante. O teu desejo será para o teu marido. Ele te governará. Da sujeição já veio de essa submissão que a gente vai ver como será.
Colossenses 3,18. Esposas, sede submissas, imperativo, ordem, ao próprio marido como ao Senhor. E assim vai dizer em 1 Pedro 3,1. Aliás, observamos que quando Paulo diz as mulheres sejam submissas, já existe um imperativo. Já existe um mandato, do mandamento bem explícito, de forma clara, ao próprio, aquela que pertence ao seu marido, como ao Senhor. Irmãos, esse é um mandato que vem lá de Gênesis, capítulo 2, do verso 21 ao 25. Vejamos o termo submissão de 3 maneiras. Paulo ele quer fazer aqui uma analogia, no sentido geral é uma analogia, do relacionamento de Cristo com a igreja e do relacionamento entre marido e mulher. Ele quer fazer através de um exemplo, mostrar essa submissão e sobre a extensão do mandamento. Então a esposa deve submeter ao seu marido da mesma maneira que todos os cristãos se submetem a Cristo, como diz no verso 21, sujeitai-vos uns ao outro no temor de Cristo. Então, de forma coerente, de forma bíblica, santa, o pai ele aprenderá em momentos que não vai desonrar as escrituras se submeter ao filho, em se submeter à esposa, mas não perdendo a sua função, jamais, dentro da posição, que somos iguais. No sentido geral, nós seremos submissos, sujeitos uns ao outro no temor, com reverência, com respeito, com honra. Aí a palavra temor. E a Bíblia então diz, porque o marido é o cabeça da mulher. Daí então a razão teológica. Por que vocês, mulheres, vão obedecer? É porque ele é homem? É porque existe um mandato de Deus. E dentro deste mandato social, Deus estabelece que o homem seja então o cabeça, o governante do seu lar, porque o marido é o cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres em tudo submissas ao seu próprio marido. Como é que a igreja ela é submissa a Cristo? É pela arbitrariedade? É pela força? É pela imposição? Não. Ninguém está aqui pela força, pela imposição. Nós estamos aqui de forma voluntária, de forma devotada, consciente, inteligentemente, com prazer, adorando e glorificando o bendito Deus. Não existe uma imposição, existe um espírito voluntário, consciente. Então, de forma voluntária, devotada, sincera, entusiástica, como a igreja é para com o cabeça Cristo, a mulher será para com o seu marido. Da mesma forma, da mesma maneira, porque o marido é o cabeça da mulher. Essa é a explicação, ou a razão teológica. Mas só que a Bíblia diz que é submissão em tudo. Então eu penso que em tudo, excesso em questões morais e espirituais, qualquer imposição, qualquer atitude de um marido ou de um governo que esteja infringindo a lei soberana de Deus, então aplica-se o princípio de Pedro. Importa obedecer primeiramente a Deus do que os homens. Qualquer lei da nossa Constituição. Então, se o marido quer impedir a mulher de servir ao Senhor, então ela obedece. Claro que ela terá toda uma prudência, uma sensatez para saber como agir diante de uma situação como essa, para não criar conflitos e problemas terríveis no seu lar, no seu casamento e no seu relacionamento. Então, em questões morais e espirituais, ou seja, uma mulher, ela não é obrigada a submeter-se a um marido infiel, a um marido que quebrou a aliança, um marido que está sendo desleal com a aliança pactual, com o juramento solene que ele fez de amá-la, de honrá-la,
de ser-lhe fiel na alegria e na tristeza, na prosperidade e na adversidade, na doença e na saúde, na juventude e na velhice. Ele não pode obrigá-la e forçá-la nesse sentido. Ela tem que ter, novamente, prudência e sabedoria. Então, a extensão desse mandamento com essa ressalva de que, na questão moral e espiritual, deve ter muito cuidado. Qual o papel e função da mulher no casamento? Lembramos de Gênesis? Que nós expomos aqui? Esse é o sentido de Ezer, da palavra auxiliadora, que é usada para o Senhor. O Senhor é o nosso auxílio, é o nosso socorro, socorro bem presente na tribulação. O seu papel é apoiar, é ajudar, é socorrer e sustentar o marido no desempenho dessa missão, no desempenho dessa função, minha irmã querida. E qual o conceito neotestamentário da submissão? O conceito de submissão a alguém que está em autoridade não implica na inferioridade do que se sujeita e nem superioridade do que está em autoridade. Trata-se de funções e não de valor pessoal. Não é porque ele é o marido, porque ele é homem. A autoridade do homem não provém do fato de que ele é homem. Não é por isso. Mas de que Deus lhe deu a tarefa, a ordem de governar e cuidar da sua casa e cuidar da sua família. Aristóteles, no livro A Política, abre aspas, ele diz: assim naturalmente com o macho e a fêmea, primeiro é superior, o outro, se referindo à mulher, é inferior. O macho governa, a fêmea é governada. Então ele diz que a mesma regra vale para toda a humanidade. Está correto? Os princípios estabelecidos nas Escrituras. O homem é superior. É isso que a psicologia faz, humanista. É isso que a filosofia humanista faz. Exaltar o homem como superior e desclassificar a parte frágil. Qual é o conceito bíblico? Lembra que nós lemos Gálatas 3:28? Dessarte. Não pode haver grego nem judeu, homem e mulher, somos um, somos iguais em posição, somos iguais, somos herdeiros da mesma promessa, somos filhos e filhas, e vamos herdar, e vamos reinar com o Senhor, e vamos estar lá, juntos, submissos, para honrar e glorificar o Deus eterno. Homens e mulheres são iguais na posição, embora desempenhem os papéis distintos. Autoridade no conceito bíblico não é uma coisa que uma pessoa tem por razão de força física, não vem disto, não vem de poder financeiro, econômico, ou poder aquisitivo, ou gênero, mas é por algo que foi delegado pelo Criador, pelo Senhor. Aqui estão as funções. Então lembre-se que função, eu estou me referindo ao cargo, à missão, à incumbência. Não teria prejuízo se eu colocasse função e posição no seu lar para com o marido. Mas eu preferi a palavra função, para especificar que o papel, o dever, a responsabilidade, submissão ao marido como a Cristo. É isso que está no verso 22. Da mesma forma, uma mulher disse assim, causou muitos conflitos na igreja presbiteriana por onde ela passou. Trouxe problemas seríssimos. E hoje, provavelmente ela tenha saído do seio ou da IPB, ela com a sua família. Ela disse, na minha casa o cabeça é Cristo. Tá certo? Sentido geral? Claro, é óbvio. Cristo é o meu cabeça, é o cabeça da minha esposa, é o cabeça da igreja, é o cabeça da criação, é o cabeça da igreja. Mas quando ela disse, ela tirou a autoridade e o governo do homem na sua casa, porque ela disse que quem mandava lá era ela. E lá o cabeça da casa era Cristo. Mas a mulher que ama Cristo,
que serve-o de forma voluntária, entusiástica e de forma devotada, como ela é ao Senhor, ela será submissa voluntariamente, conscientemente, inteligentemente a seu marido, porque ela já é a Cristo. Letra B. Função da mulher no seu lar para com o marido. Reconhecimento do seu governo. Você reconhece esse mandato de Deus? De que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Olha a analogia que Paulo está fazendo. Olha que comparação linda deste relacionamento que Cristo tem com a igreja e do relacionamento que o homem tem com a sua esposa. Você reconhece que o marido é o governante da casa? Qual é a outra função da mulher? Respeitar o marido. O verso 33 diz: não obstante, vós, cada um de per si, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite, de onde vem a palavra fobia, fobo. Eu prefiro traduzir temor dentro da palavra phobos como respeito, reverência, honra. Então a mulher honre, respeite, reverencie, como Sara fez com Abraão, mas no sentido de com temor. Tem que haver essa respeitabilidade. É um dever mútuo, homem e mulher. Honrar o marido. Vamos lá? 1 Pedro. Como o marido vai fazer isso também com a mulher, recíproco. Vou ler vocês o seguinte, por gentileza. Mulheres, sede vós, igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Pois assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Praticamente são sinônimos os verbos, né? Respeitar e honrar, praticamente a mesma coisa. Qual é a outra função da mulher? Qual é a posição dela no lar, diante da aliança pactual, diante do juramento que ela fez? Há uma ordem muito explícita. Vamos para Coríntios, capítulo 7, 10. Não se separar do marido. Isso é uma ordem que vem do Senhor. Paulo diz, não é de mim não. Ora, os casados ordeno, não eu. Paulo está dizendo, com essa palavra ordeno, declara. Ele está dizendo, eu declaro, eu comando, eu estou ordenando, não eu. Mas é uma declaração, um comando e uma ordenação do Senhor, que a mulher não se separe. E o próprio verbo se separar, ele está na voz passiva, porque a mulher já sofre uma ação de Deus de não se separar. Se quiser se separar, mas que não se case, mas que procure se reconciliar com o seu marido. O casamento é para sempre. Entre aspas, ele será indestrutível. É monogâmico. É para sempre. O juramento de fidelidade, de lealdade, aliança pactual que é feita entre homem e mulher perante Deus e as testemunhas, é para sempre. Só a morte poderá separar.
Qual outra função importante? Vocês estão observando como a Bíblia honra as mulheres? Que prestígio, que valor. Ela vai ajudar na educação dos filhos. Embora nós vamos ver que é uma ordem clara e principal dos homens, do pai, mas existe também uma ordem, ou melhor, um ensinamento para as mulheres fazerem isto. Por gentileza, 1 Timóteo 5, 10 e 14. Seja recomendada pelo testemunho, ele falando sobre as viúvas, aquelas que tinham perdido seus maridos. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos exercitados, hospitalidade, lavados os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. 14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Observe que Paulo transforma o substantivo no capítulo 2, do verso 15, quando ele diz: todavia será preservada através de sua missão. Qual é a missão? Qual é a função privilegiada de uma mulher? Ser mãe. Então, esse substantivo aqui é tecnogonia, mas Paulo transforma o substantivo em verbo. E quando ele usa aqui no verso 10 e no verso 14 é tecnogoneu, mostrando que ela tem essa capacidade dada por Deus de criar, de educar, de instruir também. E nós então entendemos em 2 Timóteo 3, 14 e 15, quando diz: tu, porém, Paulo dizendo ao jovem pastor Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. De quem que ela aprendeu? Vamos já dar a resposta. De quem que ele aprendeu? E de que desde a infância, tenra infância, desde recém-nascido, ele sabia as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então nós respondemos lendo 2 Timóteo 1, 3 e 5, que foi Lloyd, Eunice, a mãe e a avó, que tiveram essa incumbência, essa missão de incutir, de educar, de colocar os princípios da palavra de Deus desde a infância de Timóteo, para que então Deus o tornasse o que ele se tornou: um servo, um pastor, um ministro do Evangelho. Está aqui nos primeiros, do verso 3 ao verso 5. Então vocês têm uma missão, uma incumbência, ajudar na educação dos filhos, embora seja uma responsabilidade principal do sacerdote, da casa, do marido, de você, pai. Mas vocês têm outro privilégio, professora do bem, Tito 2, 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não diábolas, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Foi assim que eu li? Foi. Por quê? Porque caluniadoras no original quer dizer diábolas. Não é que eu estou dizendo que existe alguma irmã que é diábola ou que é diaba. É porque quando qualquer uma ou qualquer um faz o papel de difamação, não somente está difamando quando difama a igreja, o pastor, o líder, está difamando o corpo de Cristo, está difamando Cristo e está fazendo o papel do diabo. E então ele diz que as mulheres não sejam diábolas. O que elas têm que ser? Mestras do bem. Literalmente a frase é professora do bem. É a palavra para calor das calós. De onde vem a palavra didaquê, ensino, mestras do bem, que privilégio. E Paulo usa então uma conjunção para explicar qual é o objetivo de vocês, mulheres, serem professoras do bem.
a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Olha que missão, olha que função privilegiada. Amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeita ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada. Que privilégio, hein? Este é o objetivo de serem mestras do bem, professoras do bem. Não é uma honra? Que prerrogativa, hein? Que privilégio, amadas, vocês têm na igreja, na família, fora da família, na sociedade, de instruir as senhoras. Isso para mim é uma honra muito grande que Deus está dando às mulheres. As mulheres poderiam perguntar: pastor, então não existe um mandamento explícito para a mulher amar? Explícito não, mas aqui tem um. Porque já está inerente, meus irmãos. Quando a mulher é submissa ao marido, entende-se, compreende-se que ela vai amá-lo, que ela vai honrá-lo. Mas aqui está, no verso 4. As irmãs que são mestras, que são professoras do bem, elas vão instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido. Legal isso, né? Esta é a função na família, na igreja e na sociedade. Segundo lugar, nós temos a ordem para o homem amar a sua família, sua esposa. Retornemos a Efésios, por gentileza, capítulo 5. Só recapitulando aqui que homens e mulheres são iguais, porque foram criados pelo mesmo Deus. Ambos são capazes, ambos são inteligentes, dignos e valiosos. Intrinsecamente, o homem não é melhor do que a mulher em nada. Os dois são iguais na posição. Os dois são imagem de Deus, criado à semelhança do Senhor, dotado de inteligência, de capacidade, de atributos. A Bíblia ensina isso, principalmente os atributos comunicáveis. Mas Deus deu diferentes funções ao homem, como a responsabilidade de governar, orientar, proteger, e a responsabilidade pela liderança de sua família. Mas cabe à mulher ajudar o marido. Então são papéis distintos na estrutura que Deus estabeleceu na família. Isso não representa um julgamento de valor sobre você, irmã querida. Então Paulo apresenta para nós aqui a analogia dos deveres do marido e no relacionamento com a esposa, mostrando que Deus cuida no passado da nossa salvação, no presente da nossa santificação e no futuro da nossa glorificação. Atente para os textos, quando ele diz: maridos, amai, é ordem. Não existe uma ordem, um imperativo. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido. Agora a ordem para o homem, com responsabilidades e deveres dele, dentro da função de amar vossa mulher, como também Cristo amou. Então o verbo amor é uma ação que já aconteceu no passado. Deus já realizou, já consumou, já mostrou de uma forma imensurável, incondicional, o amor infinito, eterno, soberano, que procura, que busca. Não tem amor maior do que este, o amor de Deus Pai, de ter matado o seu próprio filho, de ter punido o seu filho, colocando a justiça dele em nós, e pegando nossos pecados e imputando nele, para nós sermos o que ele é, justo e santo. Não existe um amor maior do que esse. Deus Pai feriu o Filho, matando, para que nós pudéssemos ter a sua justiça emprestada para nós podermos herdar o reino de Deus. Ele que não cometeu nenhum pecado. Quem é que pode entender o sacrifício perfeito da obra da redenção que Cristo, o sacrifício vicário que Cristo fez por nós? Quem pode entender, a não ser um marido crente, um homem crente, um jovem crente,
regenerado por obra do Espírito Santo, que foi transformado pelo poder de Deus, que tem uma nova natureza, uma nova vida. Só ele. O ímpio não pode entender isso, mas o cristão pode, o crente pode. Então Deus ame sua mulher. E eu quero dizer-lhes que quando o homem ama a mulher como Cristo ama a igreja, a submissão da parte da mulher será voluntária, entusiástica. Você obedecerá seu marido porque ele a ama, como Cristo amou a igreja. Então isso já aconteceu no passado. Então Paulo usa uma conjunção para dizer qual é o objetivo de Cristo ter feito com a igreja, amado, e o marido amar a sua mulher. Assim como Cristo faz com a igreja, ele santifica, ele cuida. Como é que Cristo cuida da igreja aqui? Através dos ministros, através dos pastores que ele colocou nesta igreja, pastoreando pela sua graça, pelo Espírito Santo, pela ministração da palavra de Deus pregada com fidelidade. É assim que Deus cuida, que Deus está santificando, preparando a noiva dele para o encontro com ele, quando ele vier para buscar com os santos e para os santos aqui na terra. Ele está preparando a igreja para que ela seja apresentada de uma forma gloriosa. Nós, maridos, somos responsáveis pela santificação. Você é responsável pela santificação da sua esposa. Se a sua esposa não está bem espiritualmente, a responsabilidade é sua. Ela vai sofrer as consequências dos atos dela, como Eva sofreu, mas você é responsável pela santificação dela. Você é responsável pela vida moral, pela vida espiritual, pelo bom desenvolvimento da vida espiritual dela aqui, como Cristo faz com a igreja. Aí Paulo então usa então, na verdade, aqui o futuro, né, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e perfeita. Ok? Esse é o papel do marido. Amar a esposa, cuidar da esposa. O que Cristo fez pela igreja? Ele amou, ele realizou, ele consumou, ele demonstrou, ele se entregou por ela. Nós devemos se entregar pela esposa, dar o máximo para que ela desenvolva a sua santificação, assim como Cristo cuida da igreja. Ele negou-se a si mesmo, ele carregou a sua cruz, ele morreu por ela. Nós temos essa responsabilidade. Maridos, nós temos a missão de tratá-la como mulher. Já foi lido. Tratai-a com dignidade. Ela não é a parte mais frágil? Tratai-a com honra. Honrar reconhecendo a igualdade dos gêneros perante Deus. Essa é uma função. É um cargo. É uma incumbência nossa. Ser fiel é um dever de ambos, por gentileza. 1 Tessalonicenses 4. Paulo fala da maneira como nós devemos honrar os nossos corpos. E ele então diz que o princípio que Deus estabeleceu para manter essa pureza é a santidade. Por isso então que ele diz que Deus nos chamou justamente para isso. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Como é que você vai cuidar do corpo da sua mulher? A não ser em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente ao vingador. Deus vai se vingar do adultério. Deus vai se vingar da prostituição, do pecado cometido contra o cônjuge. Por isso que o homem tem que honrar, tem que cuidar, tem que ser fiel. O casamento é um pacto de lealdade, não é isso que diz lá em Malaquias? Fizemos um juramento. Por que que Deus estava desgostoso
com aquela geração, porque eles estavam tratando de forma desleal suas mulheres, deixando-as por outras. Era assim que Israel estava fazendo com Deus. Leiamos, por gentileza, Malaquias, bem próximo a Mateus. E perguntais. Eles fazem muitas perguntas para Deus. E Deus responde às perguntas por meio do profeta Malaquias. Por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E no 16, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre a violência. Deus odeia o divórcio como odeia o adultério. Irmãos, é fidelidade emocional e intelectual. É erro uma mulher flertar com um homem? É erro se relacionar virtualmente pela internet com um homem que não seja o seu próprio marido? Se a Bíblia diz, basta olhar com intenção impura e já no coração já adulterou. É fidelidade física. Maridos nós temos deveres para com nossas mulheres e vice-versa. Isso é recíproco. Paulo põe os deveres, ele usa a palavra muito importante aqui como dívida, que tem que ser paga. 7:3-5. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Devido aqui é dívida. Qual é a dívida que o marido tem para com a mulher e a mulher tem para com o homem? Uma dívida muito boa de ser paga, né? Muito gostosa de ser paga. Ambos vão se satisfazer sexualmente. O marido é o corpo da mulher, a mulher é o corpo do marido, como a igreja é o corpo de Cristo. O seu corpo, minha irmã querida, é do seu marido. Como você, marido, é o corpo da sua esposa. Então, é uma dívida muito boa de ser paga. Diz, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, como também e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, só se tiver consentimento, para que isso não leve à incontinência, à sensualidade. E não desperte, Satanás não desperte a sensualidade em ambos. Então o cônjuge tem dever de satisfazer o outro sexualmente. O marido cumpre responsavelmente o seu papel em sua função de governo no lar. O marido que faz isto, então tem maior probabilidade de ter famílias dentro dos princípios da palavra de Deus. Casamentos estruturados, equilibrados e felizes. Porque muitas famílias estão hoje destruídas e desfaceladas. Porque o homem, como cabeça do lar, falhou em exercer responsavelmente o seu papel. Nós vimos tragédias em Davi, embora seja colocado como o homem segundo o coração de Deus. É claro que as obras que Davi fez abafam o seu pecado. Mas a Bíblia Deus não passou a mão na cabeça de Davi, mostrou para servir de exemplo para a nossa geração. Ele não cuidou muito bem de alguns filhos. Aminon estrupou a sua irmã Tamar. Davi não fez nada, não tomou providências. Primeiro Deus matou o primeiro filho com Batseba. Aí Absalão morre. Depois vem Adonias, querendo usurpar o trono de Salomão. Foram 4 filhos que morreram. Mas para mim um exemplo mais trágico é de Eli. Ele vê os filhos cometendo pecado, adultério, profanando o santuário de Deus. Ele diz, meus filhos, não está certo o que vocês estão fazendo. Ele reclama, mas ele não os disciplina, ele não os corrige, ele não os trata, não os afastou das funções de sacerdote. E Deus tratou e veio juízo para a casa de Eli, e Deus os matou os filhos e matou o pai. Então, tenhamos muito cuidado, por gentileza, com essas coisas, meus amados irmãos. Terceiro lugar, o homem
cabe ao homem a responsabilidade da união sexual, ou da união no casamento. Que diz: eis que pois deixará o homem o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Gênesis 2, 24. Paulo, numa hermenêutica inspirativa, podemos dizer assim, citando Gênesis 2, 24. A Bíblia está cheia dessa hermenêutica inspirativa, né? Deixar é um verbo que significa deixar para trás. Sai da liderança, sai do governo, do comando do pai e da mãe, para um novo governo, para um novo comando, agora do marido. Vai ser agora governado pelo marido, estando sobre a submissão dele. Então, esses dois verbos chamam a atenção. Deixar, porque vai deixar, o marido tem que deixar a casa do pai e da mãe, e agora tem que assumir um novo papel como marido, como o governante, o cabeça do seu lar. Então é bíblico mesmo, né? E o verbo unir-se, que significa literalmente colar-se, grudar. Pode ser também traduzido por soldado ou soldar. Marido e mulher estão soldado, conectado, ligado. Não pode ser desconectado. Pense numa solda, porque o casamento é para sempre. Eles são uma só carne. Nesse sentido, nós entendemos que é a mais perfeita união que existe na terra. Amados, que tipo de união? Se não uma união espiritual. Você está unido espiritualmente com o seu marido, vão ler a mesma Bíblia, vão orar para o mesmo Deus, vão frequentar a mesma igreja, vão honrar o mesmo Deus, um vai cuidar da vida espiritual do outro, um vai alimentar o outro, mas principalmente a responsabilidade do homem. Você está unido moralmente. Não vão cuidar da vida moral do outro. Vocês estão unidos sexualmente. Por isso, quando a Bíblia diz, serão os dois uma só carne. Esta é a união sexual, é a união física. Vocês estão unidos intelectualmente. Mulher, não importa se você tem uma mente brilhante, se você pensa rápido, se você raciocina rápido, você pode ser uma delegada, uma promotora, uma juíza. E seu marido não tiver a mesma posição de você na sociedade, você tem que entender que você tem que ser submissa a ele. Eu vou usar uma hipérbole aqui, um exagero. Se ele fosse um pedreiro, você teria que aprender que tem que ser submissa a ele. Mesmo que você seja uma juíza. Claro que dentro do que nós conhecemos é difícil uma juíza querer se casar com um pedreiro. Mas ela teria que aprender a submissão. Porque existe uma união intelectual. Infelizmente, o público gay, lésbico e travesti procura destruir essas categorias. E eliminar completamente as normas sociais dentro dessas categorias. Muito cuidado. As feministas veem os votos de fidelidade e o casamento como a mais alta traição e blasfêmia. Sabe o que elas dizem? Que o importante é a carreira. O importante é a posição, não é a família. E Deus dá grande valor à família. Nós vimos isto. Eu vou passar isso aqui, por gentileza, para a gente ir para o último, já para encerrar. Em quarto lugar, a responsabilidade do pai na educação do seu filho. Interessante porque Paulo usa aqui a palavra, né? A palavra que Paulo usa aqui, vós pais, apesar de estar no plural, mas é pai pater, não é pai e mãe. Quando a palavra é usada, os dois é gonés. Então a responsabilidade aqui é minha, é sua. Vós, pai, você, pai, não provoque vosso filho a ira, mas criai-os, olha a ordem, na disciplina que tenha o selo de aprovação do Senhor, disciplina de administração do Senhor. Isso é função minha. Isso é a função sua. Um dos maiores fracassos do homem e pai é negligenciar a educação, a criação e o desenvolvimento da sua própria prole. Paulo está colocando sobre nós, amados, a responsabilidade de criar os filhos. Muitos homens pensam que a tarefa é das mães. As mães têm uma parcela importante, como nós vimos lá em Timóteo.
Passe essa responsabilidade para elas, quando não para os tios, para as tias, para os avós, para a escola secular, para o mundo, e aí vai estar comprometido o caráter do seu filho. Não pode haver transferência de responsabilidade, como houve com Adão, para Deus, e com Eva para a serpente. Muito cuidado, então sofreremos consequências terríveis. Por que Paulo coloca a responsabilidade primeiramente sobre os pais? Porque é primeiramente responsabilidade minha de cuidar da esposa e dos filhos. Porque o que será da sociedade é o reflexo da família. A sociedade é o que a família é. Filhos que não são educados, corrigidos, e não são tratados e cuidados e não existe a formação do caráter, pode tornar esses filhos indisciplinados. E filhos indisciplinados são sinônimo de ruína para a família, para a igreja, para a sociedade e para a nação. Eu quero deixar Deuteronômio que vocês conhecem. As vossas mentes já estão esclarecidas sobre esse assunto. Estas palavras estarão no teu coração. Shema. Ponha no seu coração. Uma vez que você ama a Deus de todo o coração, com todas as suas faculdades, agora imprima no coração. Ensinarás, tanto de forma informal como formal, andando, caminhando, ao dormir, ao deitar-te. Existem várias maneiras de, então, ensinar e educar e instruir os filhos. Era isso, amados, que eu tinha para compartilhar com vocês. Apenas repetindo aí, as funções das mulheres para com seu marido na família, na sociedade, na igreja. Só as mulheres, por gentileza, leiam. Só os homens. Um lar sem cabeça é um convite ao caos. É como um exército sem comando, uma nação sem governo. Se você, esposa, não é submissa como a Bíblia ordena, se você, marido, não ama a esposa como Cristo amou a igreja, se vocês não ensinam as Escrituras a seus filhos, se você não disciplina como a palavra de Deus ensina, se você não ora com eles e por eles todos os dias, como fizemos no batismo, o juramento, então a situação de sua família está complicada. Nós temos aqui uma aplicação prática na função do marido e na mulher no casamento. Por favor, leiam. Qual o resultado disso na posição e função da família? Queridos, muito obrigado. Reverendo Evandro, isso é uma honra, um prazer muito grande. Amanhã, se Deus quiser, pela graça do Senhor, nós estaremos ouvindo o reverendo Antenor no mandato espiritual. A palavra está com o reverendo. Meu muito obrigado, que Deus os abençoe. E obrigado pela paciência.